Olá, meu querido, olá, minha querida. Se esse vídeo chegou até você está assistindo, ou foi o próprio Espírito Santo, ou alguém que te ama, que mandou até você. Eu sei que você nesse momento pode estar passando por uma grande agonia, um desespero e uma desesperança. E eu queria passar para você algo que eu acredito que vai te ajudar a entender o que você está passando. Eu gosto muito de falar sobre pessoas que perderam o sentido da vida, o gosto de viver e a vontade até, quem sabe, de tirar a sua própria vida. E tem pessoas que estão passando por essa situação e estão passando por isso porque de alguma forma já estão até algum tempo sofrendo, sentindo coisas internamente que não estão conseguindo lidar. A mecânica do pensamento de tirar a própria vida é algo que não acontece do dia para a noite. Imagine, por exemplo, alguém que está tendo uma dor muito forte de dente. E imagine que essa pessoa está com uma dor enorme e não tem um dentista perto, alguém que saiba fazer o procedimento correto. Quem sabe até uma pessoa no meio de uma floresta, no meio de uma guerra, no meio de uma situação desprovida de qualquer tipo de um profissional que tenha a capacidade de poder tirar essa dor dele. Essa pessoa, depois de alguns dias de muita dor, febre, inchaço, ela não vai pensar outra coisa senão arrancar o próprio dente. Isso se dá por quê? Porque existe um mecanismo dentro do cérebro humano em que o próprio cérebro, ele suporta determinada dor até um determinado tempo. E quando ele faz uma varredura e começa a pensar acerca de possibilidades para sair daquela situação e não encontra, a primeira coisa que o cérebro vai enviar é uma mensagem de tirar essa dor, ainda que seja arrancar um dente. A mesma coisa acontece com alguém que possa estar passando por um problema psicológico, espiritual ou qualquer coisa por muito tempo. Essas pessoas, no caso você, eu também, que já passei por isso, outrora eu tive uma experiência como essa, logo no início da minha juventude, e que me levou até uma conversão profunda no Senhor. Então eu posso dizer que eu sei o que você está sentindo e o que você está passando. E eu dediquei muitos anos da minha vida para poder ajudar pessoas como eu, como você. E a minha voz nesse momento para com você é uma voz de respeito. Então, eu sei que você já está sentindo dor, sentimento de desamparo ou de falta de esperança já há muito tempo. E essa dor dentro do seu coração fez com que você mesmo varresse, procurasse uma esperança em algum lugar e não encontrou. Então, o seu próprio eu está dizendo que não há outra saída a não ser tirar essa dor. Então, o mecanismo para tirar a própria vida é um mecanismo de defesa, por mais que pareça não ser. É um mecanismo de querer arrancar essa dor, porque já não consegue encontrar ao seu redor alguém ou algo que possa trazer a solução. Eu queria que você me desse licença para ler uma passagem bíblica, que eu acredito que vai fazer todo sentido. Em Salmos 42, versículo 11, Davi, o rei Davi, ele fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu sei que esses pensamentos e sentimentos
para tirar sua própria vida não é algo como muitos podem pensar, que é uma covardia. Outros podem pensar que é uma frescura. Outros podem pensar que é uma insanidade. Não. Isso daí é o seu próprio organismo dizendo: eu não aguento mais sentir dor por tanto tempo. Então, como a dor é muito grande, muito aguda, o seu próprio corpo está dizendo: não há outra saída a não ser tirar a vida. Mas eu gostaria de dizer para você que, assim como Davi, em um momento de agonia, encontrou uma voz dentro dele que deu a melhor orientação, o qual levou ele a se tornar o maior rei de Israel. Eu gostaria de dizer que essa é a mesma voz que você deve encontrar dentro de você. A saída para essa situação é o Senhor. É buscar o Senhor com todo o seu coração. Então eu queria lhe dar, com todo amor, com todo carinho, uma direção que me ajudou a chegar aqui hoje e poder te ajudar também. Eu gostaria de dizer para você que você deve ter passos práticos nesse momento. Ainda que você não tenha vontade, ainda que você não tenha desejo, eu queria lhe dizer, já que você está tendo o pensamento de tirar a vida, então eu queria lhe convocar, lhe orientar a dar um passo de fé. E eu queria dizer coisas práticas, naturais, a coisas agora espirituais. Primeiro, procure uma academia. Segundo, comece a tomar sol todos os dias, 15 minutos de sol por dia. Terceiro, volte a beber água, se alimentar, ainda sem vontade. Procure uma igreja, alguém que possa ensinar a palavra para você. Volte a louvar, a orar e a adorar o Senhor. E eu lhe garanto que no meio desse caminho, em pouco tempo, vida vai voltar a brotar dentro de você. E eu te dou uma palavra hoje. Desista de desistir. Porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Tudo isso que você está enxergando é apenas uma cortina. Deixe Deus abrir essa cortina e mostrar para você os propósitos que Ele tem para a sua vida aqui. Talvez, eu tenho quase que certeza disso, é que você até hoje não viveu o propósito de Deus. Deixe Ele revelar o seu propósito e você vai sair de uma vida tão seca e vazia para uma vida cheia de alegria e de plenitude com o Senhor. Foi Ele que lhe deu a vida. Foi Ele que lhe deu o dom de viver. Ele é que sabe quais são os planos e propósitos para você. Se entregue a Ele de forma completa e Ele vai conduzir a sua vida para um caminho de vitória em nome de Jesus. Por isso eu declaro sobre você a vida, a graça do Senhor. E eu declaro que em pouco tempo você vai estar dando testemunho de libertação.